Desde o dia 20 de dezembro do ano passado, está em vigor a lei que trata do detalhamento dos preços dos produtos ofertados para venda na internet. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Marcelo Madeiro. Marcelo, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo, boa tarde. Marcelo, é uma lei que modifica a lei de precificação de 2004, é isso? Na verdade, não. Ela inclui. Lá em 2004, ela não tinha essa previsão para as compras feitas pelos sites eletrônicos. Em 2010, tivemos um decreto que tratou também sobre essa nova norma, essa nova forma. Foi mais ou menos naquele momento que você teve aquela obrigatoriedade de você ter o endereço físico dos sites e tudo mais, coisa que você não tinha. E agora nós tivemos essa inclusão nessa nova norma que trata somente para fins de compras na internet. Então, e quais as regras? Hoje você tem que, os sites eles têm que deixar de forma ostensiva o preço à vista. Caso você tenha também a venda à prática, tem que estar de forma muito ostensiva esse preço à vista. E aquelas letrinhas miúdas que não tinha regramento, nunca teve regramento, pensava-se em usar aquele bom senso, nunca foi usado, e agora ela tem que ter, no mínimo, a letra 12, que nós aí chamamos fonte 12. Então tem que estar bem à vista ali, a gente tem que enxergar bem aquele preço ali. Porque normalmente os sites, como é que eles usavam? Como é que eles colocavam? Eles colocam um preço que você não tinha nenhum regramento, poderia ser o preço a prazo até, as que aí você coloca, exatamente. Você tem que saber que se você for fazer uma compra no próprio, em uma loja normal, você tem que estar lá o preço à vista e o preço a prazo, caso tenha os juros. Então tem que estar lá dizendo qual é o valor dos juros, o valor desse preço total. Os sites não tinham esse regramento. Hoje ele tem. Tanto que essa nova lei, ela apenas inclui um único artigo na lei de 2004. Então, ela só fez esse regramento, dizendo, para compras na internet, você tem que colocar de forma ostensiva o preço à vista e também a letra mínima para as especificações tem que ser 12. Então, não tinha esse regramento e agora você foge um pouco daquela regrinha que é você tentar sempre esconder aquilo que a gente não quer ver. De certa forma, é uma lei positiva para o comércio eletrônico. É positiva. O comércio eletrônico, ele foi, digamos assim, ele foi abraçado pelo Código em 90, quando ele nem existia, quando lá no artigo 49 ele fez a alusão à compra fora do estabelecimento, que na época era aquela compra que você fazia pelos catálogos. Então, uma lei já garantida no Código de Defesa do Consumidor, mas agora com mais garantias ainda. Agora você tem uma especificação, um detalhamento dessa regra que já tinha desde 90. Isso é muito positivo. E quem cumprir, o que ocorre? Quem não cumprir? Quem não cumprir, aliás, desculpa. Quem não cumprir, ele vai ser fiscalizado pelos órgãos, PROCON, Ministério Público, eles têm essa função maior de você sempre fiscalizar. E aquele consumidor que se sentir prejudicado pela falta de qualquer tipo de informação, e aí ele pode sim acionar de forma individual a própria justiça e aí tentar algum tipo de reparação. Então, a fiscalização maior recai em cima de PROCON e do Ministério Público. E os sites já estão cumprindo a lei porque já está em vigor, né? Já estão cumprindo. Eu acho que a lei ela tem essa grande benevolência dos órgãos, eles ficarem muito em cima, cobrando bastante. Então, os sites que não estão cumprindo ainda, com certeza serão autuados pelos órgãos e aí sim terão que fazer essa cobrança ou então pagar uma multa, o que eu acho que eles não querem. E o consumidor deve ficar de olho, ele tem que ficar atento, saber o que diz a lei, o que é a regra agora, para, se ele achar que não está cumprindo a regra, denunciar, procurar o PROCON. Tem um site do governo também que serve para denúncia? Esses sites, o próprio PROCON, tanto o PROCON estadual como o PROCON municipal, eles têm essa função. E eles hoje estão apresentando para a população forma de você reclamar. Porque você antes pensava em ter que sair da sua casa e ir até o órgão, às vezes uma viagem longa, e aí você não aí fazia, por comodismo. Mas hoje você tem várias ferramentas. Tem aplicativos que colocam você no site, tem o site que já diz, reclame aqui, faça a sua reclamação. O consumidor.gov.br, ele funciona bem? Funciona. É um bom site, um site que você fazer uso é muito bom. Tem vários sites de direito do consumidor que você pode observar, pode entrar, e todos esses sites ele têm tido muita eficiência. Quando você reclama, eles vão na própria empresa, procuram saber, e hoje a empresa séria que se preze, ela evita reclamação. Algumas até usam como
como forma de propaganda, os baixos índices de reclamação, o que é muito positivo. E excesso de reclamação é super negativo porque a gente procura comprar sempre em sites que tenham credibilidade, né? Sites que as pessoas elogiam, não tenham tantas reclamações. O consumidor está ficando esperto nessa hora aí. Sites conhecidos, sites conhecidos, eu acho que sempre você procure sites conhecidos, evite aquele que você nunca viu, não vá nesse site, naquela super promoção, algo que você foge daquela normalidade, evite, porque pode ser um golpe, você não vai receber e aí fica mais difícil depois você ser ressarcido. Além dessa dica, uma outra dica importante para quem vai fazer compra pela internet? Agora nesse fim de ano, nesse começo de ano que vem as promoções, tem que ficar ligado aos prazos. Então, quando você faz uma compra, ele vai lhe dar um prazo para a entrega. Observe bastante esse prazo, veja se vai chegar, porque é muito comum que as empresas elas não cumpram. Ou também, às vezes até por incrível que pareça, algumas anunciam e não tem aquilo no estoque. Se ela anunciou, se você fez a compra, ela tem que entregar dentro do prazo e com todo aquele regramento que ofereceu. Então fica de olho nisso, que é muito importante. É bom sempre imprimir a oferta ou salvar ou dar um print para você ter aquela prova, né? Caso dê algum problema. A propaganda, né? Então se você está no site, faça o print, imprima a tela. Se você recebe um panfleto, guarde esse panfleto, porque esse é o seu contrato. O seu contrato não é você pagar e ela apenas entregar. Aquelas condições que foram ofertadas, você tem que guardar. Como também quando você faz qualquer tipo de reclamação, você sempre anote o número daquele protocolo. Então, por quê? Porque é a prova que você tem, que ligou, que você esteve, que você fez aquela reclamação, é por esse número. Então, faça guarde todos os panfletos, printe a tela, imprima e também anote o protocolo quando fizer qualquer tipo de reclamação. Esse documento fiscal, pelo menos até a hora que chega o produto, que você esteja lá com o produto, é bom ter sempre esses documentos tudo em mãos, caso dê algum problema. Com certeza. Tem uma regra também específica para troca na internet? A troca de desistência, não é isso? Tem existência, é o próprio artigo 49 que ele trata do direito de arrependimento, porque como você fez aquela compra sem estar com o produto em mãos, ele pode não atender aquilo que você estava querendo quando fez a compra. Por isso que nós aí dissemos que em 90 o código tratava disso. Isso é uma regra desde 90 e vale até hoje. Você tem 7 dias contados do dia que você recebeu esse produto e não do dia que você fez a compra. Então, que se cumpra a lei. Muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigada também. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde.